Olá, meus queridos irmãos, graças e paz, espero que estejam todos bem, apesar daquilo que possa estar produzindo alguma inquietação na sua alma, preocupação, talvez ansiedade, desânimo. Mas antes de nós iniciarmos a nossa terceira reflexão, a nossa terceira semana, não é? O nosso terceiro momento a apacentar, eu gostaria de falar com o Senhor, gostaria de orar neste momento, pedindo para que Deus apacente o seu coração e que Deus produza em você aquilo que você precisa da parte do Senhor, talvez para este dia, talvez para essa semana, esse momento da sua vida. Então vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Deus, pela tua presença e nós te agradecemos porque da tua presença nós nunca mais sairemos devido à graça do Senhor que nos alcançou e nos preserva em Cristo Jesus. Pai querido, que nesse momento, ó Deus, essa palavra possa, ó Pai, apacentar o coração dos teus filhos e o Senhor possa conduzir os meus irmãos e as minhas irmãs para a tua presença. São bênçãos, ó Deus, que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nessa terceira semana apacentar, eu quero meditar com os irmãos sobre o tema "Não deixe que a sua chama se apague". E essa expressão, essa frase, esse chamado, não é? É quase que uma convocação, não é? Ela está presente de uma forma quase que literal em uma das epístolas de Paulo, não é? Na verdade, o último escrito de Paulo, que está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 6, e eu gostaria que você lesse comigo, né? Você me acompanhasse. Diz assim, 2 Timóteo 1, 6. Por esta razão venho lembrar-lhe que reavives o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Pois bem, quando nós olhamos para esse texto, nós devemos nos lembrar de uma realidade que era muito comum no Oriente Médio, nos tempos, né, de Cristo, nos tempos dos apóstolos, e ainda é em alguns lugares mais remotos do Oriente Médio, não é? Que eram as fogueiras comunitárias. E o que eram essas fogueiras comunitárias? As pessoas normalmente, durante as noites, elas faziam fogueiras em alguns lugares, não é? E era comum as pessoas se aproximarem dessas fogueiras e ficarem ali um tempo, e ali às vezes elas conversavam, mas para que você fizesse parte de alguma fogueira comunitária, você tinha que ter em mãos pelo menos alguns gravetos, não é? Para que você participasse daquele momento de jogar lenha na fogueira para que a fogueira não se apagasse. Se todo mundo levasse um pouquinho de graveto, não é? A chama ela estaria sempre acesa. E quando Paulo escreve para Timóteo esse texto, e quando ele diz, Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti, não é? Paulo ele tem em mente provavelmente esse momento, não é? Eu creio que por isso a NVI ela traduz praticamente dessa forma, né? Não deixe a chama se apagar, ou coloque lenha na fogueira. E por que Paulo escreveu isso? Queridos, Paulo ele estava preso em Roma, havia em Roma nesse momento uma perseguição localizada aos cristãos, não é? Paulo ele seria morto e ele sabia disso, ele escreve isso no final da carta, no capítulo 4, e ele sabia que ele seria morto por uma espada do Estado romano, pelo fato dele ser cidadão romano, né? Ele não poderia ser crucificado, ele morreria por uma espada. E Timóteo era um jovem pastor, né, de uma cidade na Ásia Menor, chamada Éfeso, uma cidade grande, uma cidade em que o evangelho ali, a chegada do evangelho ali foi muito difícil, e Timóteo está ali, né, para conduzir aquele povo de Deus que está presente naquela cidade. E provavelmente Paulo sabia que quando Timóteo tomasse notícia dos últimos acontecimentos, o coração dele seria tomado talvez de temores, né, de insegurança, de questionamentos, talvez, assim como aconteceu com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que nós vimos no domingo.
E Paulo escreve essa epístola para restaurar ou direcionar o coração desse jovem pastor, não é? Para uma perspectiva de acordo com o Evangelho. Irmãos, nós já sabemos que a nossa fé ela tem início em Deus, no chamado eficaz, quando Deus se revelou a nós em Cristo Jesus, e a nossa fé, essa nossa caminhada, ela termina em Deus, quando Cristo se manifestar em glória, né, e o seu reino for estabelecido plenamente. E nós sabemos que quando nós falamos da nossa fé, quando nós falamos da nossa salvação, nós falamos da nossa permanência em Cristo, nós sabemos que tudo isso tem a ver com Deus e nada tem a ver conosco, não é? Porém, nós sabemos também por meio das Escrituras que nós somos responsáveis nessa caminhada de fé por muitas posturas que são frutos do nosso entendimento e conhecimento de Deus. Por exemplo, a renúncia diária do nosso eu, o zelo pelas coisas do Senhor, não é? O esforço de despojar-se do velho homem e renovar-se do novo homem, a partir do novo pensamento, da mente que nós temos em Cristo Jesus, o servir uns aos outros, tudo isso são responsabilidades que nós temos. Agora, quando nós pensamos na nossa vida, na nossa humanidade, na nossa fragilidade, nós precisamos entender que nós não somos seres divisíveis como muitos pensam, como se um aspecto da nossa vida não afetasse outras áreas da nossa vida. Então é comum, muitas vezes, os crentes dizerem: eu estou bem nessa área, mas nessa área eu estou um pouco tendo dificuldades, nessa área eu estou melhor, não é? E nós dividimos, por uma influência grega, nós dividimos o homem em partes. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, uma mentalidade hebraico-cristã, o homem ele é visto por Deus de uma forma como por inteiro. Ou seja, né, eu vou dar um exemplo para você. O estado da sua alma pode afetar, impactar o estado da sua fé. Assim como o estado da sua fé, ele com certeza ele impactará o estado da sua alma. Se você tiver, por exemplo, com dificuldades financeiras, isso provavelmente afetará o seu emocional. Então, o Senhor nos vê dessa forma. E quando Paulo ele escreve essa epístola, ele leva em consideração a firmeza da fé que Timóteo tinha. Mas ele também considera a humanidade de Timóteo, a fragilidade de Timóteo diante dos últimos acontecimentos. Mas eu quero pensar rapidamente com você sobre um motivo essencial, apenas um, que o apóstolo Paulo deixa para Timóteo, para que ele não permitisse que a sua chama se apagasse, ou aquilo que Deus havia confiado a ele não se apagasse. E o motivo que Paulo dá é a fé que foi transmitida a Timóteo. Em outras palavras, Paulo diz assim: Timóteo, você não pode, você deve reavivar o dom de Deus que é em ti, você não deve deixar a chama se apagar, você precisa tomar cuidado com aquilo que Deus te confiou para que isso não se apague em você, e você deve fazer isso por causa da fé que você recebeu. Se o irmão ler o versículo 5 do capítulo 1, Paulo ele vai mostrar da fé que habitava na avó de Timóteo, que foi transmitida à mãe de Timóteo, e essa fé foi transmitida também a Timóteo. E no versículo 6, Paulo ele começa com a seguinte expressão: por esta causa, ou por este motivo, Timóteo. Que motivo? Por causa da fé que habita em você, da fé que foi transmitida a você, por causa disso, reavives o dom de Deus que há em ti. Reavives, coloque lenha na fogueira, não deixe a chama se apagar diante daquilo que Deus confiou a você. Meus irmãos, existia
e o que Paulo está mostrando aqui, existia um motivo inicial pelo qual Timóteo não poderia desanimar, que era exatamente a fé que ele havia recebido no início. Charles Spurgeon, ele disse certa vez que quando você vai construir uma escada, você deve perceber que o primeiro degrau ele é muito importante. E o primeiro degrau, ele ele sempre está rente ao chão, porque você não conseguirá alcançar patamares mais elevados, você não conseguirá subir se o primeiro degrau não estiver rente ao chão para que você dê o primeiro passo. E esse primeiro degrau que nós estamos falando, nessa caminhada com Deus, nessa subida em direção à vontade de Deus, aquilo que Deus nos confiou, é exatamente a fé que nós recebemos. Nós precisamos observar a graça, né, que nós recebemos em Deus exatamente no momento em que o Senhor nos chamou. Nós não podemos desanimar no presente quando nós observamos a fé que nós recebemos em Deus. Seja Timóteo, seja eu, seja você, meu irmão e minha irmã, nós não podemos nos esquecer do privilégio, por exemplo, de termos recebido uma fé que poucos recebem. Do privilégio de receber a sã doutrina que muitos crentes estão desejosos de ter, mas não possuem por algum motivo. De termos experimentado o preenchimento do vazio da nossa alma em relação a Deus. De termos os nossos olhos abertos para o conhecimento de Deus. De termos recebido a mente de Cristo e tantas outras bênçãos como a presença, o selo do Espírito Santo em nós, a esperança da vida eterna. Mas, queridos, aquilo que Deus confiou a mim, aquilo que Deus confiou a você, não continuará sendo alvo da nossa vida se nós não observarmos constantemente a graça, a bênção da fé que nós recebemos no início. Não tenha dúvidas de que Moisés, nos momentos mais difíceis da vida dele, naquilo que Deus havia confiado a ele para fazer, não tenha dúvidas que ele precisou se lembrar daquele momento na sarça ardente, do seu chamado. Não tenha dúvidas que em muitos momentos na vida de Pedro não tenha se lembrado daquele momento na praia com Jesus, um momento em que o Senhor renova o chamado dele. Não tenha dúvidas que ele, em muitos momentos difíceis, ele precisou voltar, não é? Lá na fogueira do seu chamado, não na fogueira da sua negação, mas na fogueira do seu chamado, no momento em que o Senhor realmente mostrou para ele aquilo que Deus desejava dele. Meu irmão, minha irmã, não permita que aquilo que Deus confiou a você, que somente você tem condições de fazer, não outro, porque a responsabilidade Deus deu a você, não permita que a chama desse seu ministério, a chama daquilo que Deus confiou a você, se apague. Mesmo nos momentos tranquilos, como nos momentos difíceis. Não permita que aquilo que Deus confiou a você como um ministério para a glória dele se apague dentro de você ou se perca das suas mãos, dos seus olhos. Não permita, meu querido irmão, minha irmã, que coisas menores apaguem a chama de coisas maiores que o Senhor te confiou. Olhe para a fé inicial que você recebeu e levante-se, talvez, desse seu estado de inanição que você está agora. Volte à prática das primeiras obras. Entenda que o Senhor confiou algo a você, que o Senhor deu a você algo que você precisa entender que é um ministério do Senhor para a sua vida. E não permita que a chama se apague
e você não lute para cumprir esse seu chamado. Agora, o que você precisa fazer é o que Paulo disse a Timóteo. Observe a fé que você recebeu, a bênção e o privilégio de Deus ter se revelado a você. Levante-se e continue a seguir, a fazer aquilo que só você em Cristo pode fazer. Porque Deus não confiou a outro, Deus confiou a você. É isso, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um forte abraço. Tchau.